Estamos com mais um vídeo e o de hoje é para a gente escolher um livro do Ensino Fundamental 2 e fazer uma análise desse livro. Então, o livro que eu escolhi foi do 6º ano, Projeto Telares, editora Ática. O autor é o Fernando Gewand Snyder e ele está do PNLD 2017, 2018, 2019, certo? Nesse triênio. Então, eu vou primeiro dizer o que eu encontrei no livro, né? Eu fiz uma busca rápida em alguns pontos que eu achei interessante no livro e depois eu respondo de acordo com as considerações, com as perguntas, né? A gente vai fazer uma análise depois minuciosa. Então, a primeira coisa que eu encontrei no livro, que eu achei interessante, foi que cada abertura de unidade, que dentro da unidade tem vários capítulos, e dentro de cada abertura tem o ponto de partida, que seria mais ou menos como se fosse para o aluno ter uma ideia do que ele vai ver nesse capítulo, né, nessa unidade. E do mesmo jeito que tem um ponto de partida, que tem algumas perguntas, existe o ponto de chegada, que é o que o aluno deveria ter aprendido ou o que o aluno conseguiu identificar nessa unidade, certo? Então, isso eu achei interessante porque ajuda a ter uma ideia, embora eu como aluno dei uma lida no capítulo, ok. Mas o que é que realmente era para eu ter aprendido nesse capítulo? Ele faz, né, no ponto de chegada, no ponto de partida e de chegada, no de chegada. Você tem uma ideia, ó, o que você deveria ter aprendido é isso, que você, né, os pontos em que você devia ter conquistado, né? Beleza, isso. Uma coisa que eu achei super interessante, em cada página, fora as fotografias lindas, eu achei assim bem reais, gostei das fotografias. Cada página, além de ter as fotografias, no lado direito tem um glossário, como se fosse um glossário, certo? No texto, a palavra puxa uma setinha, como se fosse da cor aqui tá verde, sublinhado, puxa para a lateral, para o aluno entender o que está escrito, o que de fato é. Por exemplo, o que tem aqui na primeira parte, né? O que é nome científico? Aí, né? Porque o primeiro capítulo fala do que é espécie, o que é habitat, nicho ecológico, eu tenho uma noção de ecologia. Aí tem a palavra nome científico. Será que o aluno sabe o que é um nome científico? Aí puxa, nome científico, aí fala do latim, do binômio. Achei interessante porque ajuda a formar novos conceitos, né? Beleza. Dentro do próprio capítulo, nem todos os capítulos têm o mesmo, eu vou chamar de interdisciplinaridade, né? Que é como se fosse a relação da ciência com a história, da ciência com outras áreas. Nem todo capítulo não tem o mesmo título, mas tem sempre uma interdisciplinaridade. Tem um que é ciência e meio ambiente, na outra, ciência e história, né? Ciência e sociedade. Então, sempre há uma relação com o cotidiano do aluno. Eu achei isso massa, achei isso legal mesmo. A outra coisa que eu achei interessante, no final de cada... Porque assim, ele dá os conceitos, né? Beleza, aprendi. Não só tem as atividades no final do capítulo, como tem atividades complementares, como se fosse assim, atividade prática, certo? Fora o fato que sempre tem uma historinha em quadrinhos para poder linkar, para, né, ajudar no aprendizado do aluno. Então, todo final de capítulo tem uma atividade prática, seja individual, seja em grupo, o que ajuda bastante o aluno a correlacionar mais uma vez o que está aprendendo com o dia a dia, né? Porque a atividade prática é imprescindível. Outra coisa que eu achei interessante, no rodapé de algumas páginas tem mundo virtual de cada capítulo, que ajuda também, são alguns sites, links de sites, que ajuda a criança a buscar o fora, né? O que ele pode agregar mais nesse capítulo. Então tem links para procurar na internet, que hoje toda criança, né, a maioria, né, tem acesso à internet e gosta de ficar na internet, então, eu não quero ler, ou eu não quero, né, mas eu quero entrar nesse link para saber um pouco mais de ciências. Achei também interessante. Então, vamos tentar responder as perguntas que a questão nos propõe e vamos ver se tinha nesse livro mesmo, né, nesse livro do 6º ano do Projeto Telares.
Primeira pergunta. A obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas da ciência da natureza? Sim, ele consegue correlacionar esses diferentes conteúdos. A obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas das ciências com outros campos? Sim, que foi o que eu falei, que alguns capítulos têm ciência e meio ambiente, ciência e história, ciência e sempre alguma coisa. Fora o fato do que eu falei, que tem a história em quadrinhos, então correlaciona demais com a compreensão textual. A obra veicula conceitos, informações e procedimentos de forma correta, atualizada em textos escritos, atividades e imagens? Sim, as imagens são bem verossímeis, são super atualizadas. E a obra apresenta temas de estudo, atividades e linguagem adequada ao seu público? Com certeza. Tanto que eu falei do glossário, porque alunos do 6º ano, né, agora que eles estão desenvolvendo essa parte da ciência, de algumas palavras que são difíceis, tem que decorar. Então, com esse glossário ajuda demais. E fora o link, né, que ajuda ainda ele a buscar em outros cantos, a aprender um pouco mais sobre algumas palavrinhas dessas em ciências. E fora o que eu falei, que tem a atividade prática, né? Que tem no final de cada capítulo. E a obra apresenta textos escritos, atividades e imagens que colaboram para o debate? Sim, toda abertura de capítulo tem o que é, essa palavrinha, né? Aí, o que é? O que é ecologia? Como ela está no seu dia a dia? Como ela... Então, ajuda demais. O professor pode pegar esse o que é e fazer uma aula todinha só desse o que é para depois introduzir o assunto. Então, achei super interessante. Gostei demais desse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima.